organismos especializados das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, ela aborda diversos temas, ela abrange vários estados, então a sua vocação universal acaba que ela tem a possibilidade de envolver, diversos estados, e ela abrange diversos temas que volta e meia são discutidos tanto na Assembleia Geral ou chegam no Conselho de Segurança. Só que a Organização das Nações Unidas não tem como dar conta de uma diversidade tão grande de temas que é relacionada à complexidade da sociedade internacional. Então, a fim de que haja uma maior proteção a determinados direitos em setores especializados, é que a Organização das Nações Unidas prevê na Carta da ONU a possibilidade de criação de agências especializadas. Então, vale destacar que algumas agências especializadas já existem muito antes da ONU surgir. É o caso, por exemplo, da Organização Internacional do Trabalho, que data de 1919. Então, ela surgiu com o Tratado de Versalhes, ou seja, na época, inclusive, da extinta Sociedade das Nações, entretanto, persiste como uma atual agência especializada das Nações Unidas. Então, o que são essas agências especializadas? Elas são agências que são vinculadas formalmente à ONU, tá? Mas essa ligação é uma ligação que não a torna subsidiária, tá? Subsidiária é algo que é dependente. Essa dependência das Nações Unidas não é algo que afeta a sua autonomia no tocante à sua atividade. Agora, tanto que essas agências especializadas, elas não compõem a Organização das Nações Unidas, elas não são consideradas como órgãos das Nações Unidas. Elas são coordenadas pelo Conselho Econômico e Social. Então, elas podem ter um caráter, por exemplo, de atuar na área sanitária, na área de saúde, na área do trabalho, educação, cultura, ou seja, há um amplo leque que pode vir a ser protegido, a vir a ser gerenciado por meio das organizações, dos organismos especializados e como né? Temos, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, que ela vai tratar a respeito das questões sanitárias, erradicação de epidemia, pandemia. Então, ela tem o objetivo de promover o máximo de saúde em seus Estados-membros. Então, ela vai se manifestar por meio de recomendações. E essas recomendações, apesar de ela não ter um caráter a princípio obrigatório, tudo tem que ser levado em consideração qual o direito que está envolvendo. Se o caso, como o direito à saúde é totalmente intrínseco, o direito à vida, e dependendo do caso, como uma pandemia, por exemplo, essas recomendações podem vir a assumir um caráter obrigatório porque está envolvendo norma de eficácia jus cogens, que são normas imperativas de direito internacional. Além disso, temos outras organizações especializadas, como a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A OIT ela é voltada para a promoção da proteção ao trabalhador, porque ela foi criada em um momento, em 1919, a égide do liberalismo econômico, a segunda revolução industrial, e naquela época o trabalhador estava sendo tratado como uma máquina, como se ele não fosse um ser humano, com jornadas exaustivas, em condições subhumanas. Então a OIT trouxe um padrão mínimo de proteção aos trabalhadores, a fim de que aquela humanidade daquela pessoa, do trabalhador, não fosse aviltada. Temos também outras, como a Organização das Nações Unidas para a Aviação Civil, a OACI, temos o BIRD, que é o Banco Internacional para o Desenvolvimento. E com tudo isso, essas organizações especializadas pode-se verificar características comuns. Então,
Quais são as características comuns das agências especializadas da ONU? Para começar, elas possuem personalidade jurídica própria. Elas não têm a personalidade jurídica da ONU, mas própria. Elas têm um caráter funcional. Esse funcionalismo se caracteriza pela especialização do tema abordado. Então, a OMS, saúde, OACI, aviação civil, OIT, trabalho. Então, elas têm essa característica do funcionalismo, elas são vinculadas a uma atividade específica. Elas possuem vocação universal, ela tem a finalidade de abranger diversos países. Então, geralmente, elas são instituídas por meio de tratados internacionais que são abertos à adesão, ou seja, caso um Estado manifeste interesse em ingressar na OMS, na OIT, perfeito, não vai haver algum obstáculo que peça uma qualidade especial, que exija alguma qualidade especial do Estado-membro que deseja integrar a agência especializada das Nações Unidas, e elas são autônomas. A sua ligação com a Organização das Nações Unidas se dá porque elas são coordenadas pelo Conselho Econômico e Social. Entretanto, isso não afeta a sua autonomia. Então, verificamos aqui algumas características das organizações, das agências especializadas das Nações Unidas.